Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric. Hoje é dia 19 de janeiro de 2024 e vamos aqui fazer mais alguns exercícios de língua portuguesa, né? Eu misturei aqui algumas situações e vamos lá. O primeiro exercício diz: mudam-se os tempos, mudam-se as verdades, muda-se o ser, muda-se a confiança. E todo o mundo é composto de mudanças, com várias e novas qualidades. O verso destacado encontra-se na voz. Bem, pessoal, não pode ser voz ativa. Aliás, deixa eu ativar a minha caneta aqui que eu esqueci. Não pode ser voz ativa, né, pessoal? Por quê? Porque nós temos aqui claramente uma ordem diferente, né? Uma voz diferente, não é? Os tempos mudam, por exemplo, né? De maneira que também não temos a voz reflexiva aqui, né? Quando a gente tem uma situação própria ali de tanto a ação sendo executada quanto sofrida, né? Pelo sujeito aí, né? De maneira que, como nós temos aqui a terceira pessoa, né? Temos a terceira pessoa do plural e terceira pessoa também do singular, e o pronome ser apassivador, em todos os casos, mudam-se, muda-se. Então, nós temos aqui a voz passiva sintética. Tudo bem? Passiva verbal, nada a ver, né? Segunda questão. A roda foi inventada pelos povos da Mesopotâmia, atual Iraque, em 4500 a.C. E aí a questão diz: a primeira frase do texto se encontra na voz passiva. Muito bem, né? A roda foi inventada, viu aqui, ó? Esse verbo ser no passado e particípio, né? A primeira frase do texto se encontra na voz passiva, sua forma equivalente na voz ativa é. Como que ficaria, pessoal? Então você vai pegar e vai pôr, digamos assim, ao contrário, né? A roda foi inventada pelos povos, né? Quem aqui, no caso, pessoal, quem seria o sujeito? A roda, né? Quem foi inventada pelos povos? A roda. Porém, na voz ativa, nós vamos ter uma mudança. A gente vai ter aqui, então, os povos da Mesopotâmia inventaram a roda em 4500 a.C. Alternativa A. Não é inventavam, né? Porque você vai mudar o tempo. Você vai colocar no imperfeito, né? Inventou-se, não. Que aí você vai colocar na situação da passiva sintética, que é o que a gente viu ali no exercício anterior, né? Aqui até começou razoavelmente bem. Você pode fazer isso em Tarará, em 4500 a.C. os povos da Mesopotâmia tinham inventado, não, você muda o tempo, né? E os povos da Mesopotâmia em 4500 a.C. haviam já está errado, né? Então, só por isso já estaria errado, mas havia inventado também iria mudar aí o tempo verbal, né? 3. Transpondo-se para a voz ativa a frase nossos reveses podem ser consolados pela palavra amiga, a forma verbal resultante será. Então ele quer colocar para a voz ativa, né? Como que ficaria isso daí? A palavra amiga, você sempre inverte, percebeu? A palavra amiga pode consolar ou pode nos consolar nos nossos reveses. Então, aqui seria melhor pode consolar, né? Nossos reveses podem ser consolados pela palavra amiga original e ativa. A palavra amiga pode consolar nossos reveses. Seria aqui a alternativa D. Todos os outros, todas as outras opções aqui vai mudar o tempo,
né? Perceba que está aqui no presente. Poderiam já não é presente. Hão de consolar também não é presente. Terá consolado, futuro. Haverá de consolar, todas mudam o tempo, com exceção da D. Alternativa não, né? Ô, Jesus. Ia falar uma coisa, eu falei outra. Exercício 4. Olha essa tirinha aqui da Turma da Mônica. Aliás, se você é jovem e não conhece, aconselho muito que você leia, que vale muito a pena. Mesmo você sendo adolescente, jovem ou adulto e tal. Ônibus tem assento? A Mônica perguntou. Depende da hora que você toma, o Cascão respondeu. Né? E aí a pergunta é, quando a Mônica pergunta se ônibus tem assento, ela se refere a... Bem, aqui o assento está com C. Só que o Cascão, por falta de conhecimento ou por ter entendido errado, mas aqui pelo contexto dá a entender que é por falta de conhecimento. Por que você diz isso, Eric? Porque ele está olhando para a Mônica, está vendo que a Mônica está escrevendo algo e está vendo que a pergunta dela diz respeito à maneira de escrever. Então, fica nítido aqui que o Cascão tem uma dúvida com relação à escrita da palavra e se refere a que? A assento, o assento, o lugar onde você se senta, no ônibus, no caso. Né? Então, quando a Mônica pergunta se ônibus tem assento com C, ela se refere à acentuação gráfica, não a poltronas livres ou assentos livres, ou a relevo, muito menos, sílaba tônica, nada a ver, importância, nada a ver também. E por fim, textão. Textão, pessoal, de cara, como eu sempre digo, vai para o final e vê se você pode resolver sem ter que ler tudo isso aí, porque quase sempre você não vai precisar ler o texto. Tá? E a pergunta é, as palavras acentuadas a seguir pertencem à mesma regra, com exceção da alternativa? Bem, então todas essas palavras têm uma acentuação baseada numa mesma regra, porém, uma delas foge a essa regra das outras. Qual seria? Olha, adolescência, você tem acento circunflexo aqui no E, porque é uma paroxítona terminada em ditongo. A mesma coisa prepotência, a mesma coisa inexperiência. Etária também, embora mude aqui um pouquinho, né, porque é acento no A, mas é a mesma coisa. Paroxítona terminada em ditongo. E a última, pessoal, embora seja também paroxítona, termina em L, não há ditongo. Então, a que foge aqui a regra das outras é a E. Ok? Bem, espero que você tenha curtido. Né? Se curtiu, dá um like aí para ajudar a gente. E te vejo no nosso próximo vídeo de exercícios de língua portuguesa. Até lá!